Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora e eu queria falar de novo sobre recepção de novos funcionários, só colocando um grau de complicação maior. E se for o primeiro emprego? No outro vídeo, eu desafiei você a lembrar do seu primeiro dia na sua organização. Lembrar como é que você se sentiu quando chegou lá. Mas será que você consegue voltar atrás e lembrar do seu primeiro dia de trabalho na sua vida? Pois é um momento bem delicado, né? E faz parte daquele ciclo de continuidade de você ser o mais sênior e passar a ser o mais júnior de um dia para outro. Então a gente estava lá no Fundamental 1, vai para o Fundamental 2 e era o mais velho e passa a ser o mais novo. Aí a gente vai para o ensino médio, isso acontece, vai para a faculdade, isso acontece e chega no primeiro dia de trabalho. É como chegar num novo país com um idioma diferente que você até conhece, mas chega ali e você... Como é que eu vou lidar com tudo isso? E você tem que aprender literalmente tudo, porque é um novo universo, é uma nova forma, é uma passagem real para o mundo adulto. É quando você deixa de pagar ou investir para estudar, para se formar e você começa a receber um salário por aquilo que você produz. É uma mudança significativa na sua vida que vai abrir as portas aí para a sua vida adulta, que agora não tem mais brincadeira, né? Não dá mais para brincar de ser grande. E quando a gente pensa nesse momento, né, como é que é esse processo? Existem formas estruturadas de receber uma pessoa de primeiro emprego nas organizações através dos programas de estágio, que ainda que a pessoa não tenha se formado, é uma forma bacana de entrar numa organização, ou os programas de trainee, que a pessoa entra assim muito pela porta da frente e passa ali quase um ano, né, passando por treinamentos, aprendendo sobre a organização, entendendo como funciona o ambiente corporativo. Mas e os outros funcionários? Quando chegam ali no primeiro dia de trabalho, como é que funciona isso? Será que eles entendem tudo que está por trás? O que você tem que fazer para tornar esse processo menos doloroso, né? E aí eu vou trazer para o referencial do funcionário. O que a gente tem que fazer? Aproveite os sinais que são dados para vocês desde as entrevistas, desde o momento de contratação. As pessoas que estão trabalhando com você, estão selecionando você, são funcionários daquela organização. Então você já tem dicas sobre o código de vestuário, você já tem dicas de como é o tom da organização. E isso são dados bastante relevantes para você não entrar no primeiro dia e parecer aquele ET, que chega ali vestido diferente de todo mundo, diferente de qualquer pessoa que já pisou naquela organização. O ideal no início é a gente entrar devagar, né? Para ir aos poucos e conhecendo quais são as oportunidades para gente. Uma outra dica é ler sobre a empresa. Entender sobre a cultura daquela organização, o que sai sobre essa empresa nos jornais. Na verdade, você já devia ter feito isso na sua entrevista, né? Se você foi bem preparado para isso. Mas ouvir um pouco mais sobre isso. Se você conhecer alguém que já trabalhou nessa organização, também é uma ótima coisa. Conversar com as pessoas e entender como funciona. E a outra coisa que eu acho que a gente nunca pode esquecer é o nosso poder de observação. Eu me lembrei de uma história de quando meu filho era bem pequenininho, que estava entrando assim pela primeira vez na escola, lá no maternalzinho. E aí veio o primeiro relatório, e aí vinha escrito assim: João, sua primeira semana, ficava sentado no cantinho, observando o que acontecia, e logo depois ele começou a se relacionar com os amiguinhos. Eu acho que é um pouco assim que a gente se sente, né? Essa lição que o João me deu. É tipo, ele entrou no meio do ano, os amigos já estavam integrados, eles já entendiam muito bem o que era chamadinha, o que era brincadeira, e ele ainda não conhecia tudo isso. E aos poucos ele ficou observando, entendendo como funcionava, e aí ele foi participar de uma forma mais confiante. É claro que você não precisa ficar sentado no cantinho da empresa, né, olhando ali de perto, mas eu sempre sugiro para as pessoas que conversam comigo que a pessoa entre devagar. Uma pessoa que entra muito chamando atenção, fazendo muito barulho, em geral sofre alguma resistência das pessoas que estão lá. Até porque as pessoas não sabem quem você é, elas também têm que conhecer você. Então esse primeiro momento é um momento bem delicado. Não deixe de perguntar. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Se você tem dúvida, pergunte. A melhor pessoa para você perguntar é o seu gestor, que é a pessoa que está responsável pelo seu recebimento na empresa. Ou, se você achar que seu gestor não te dá esse espaço, eu já vi de tudo nessa vida, né? Pode ser que um gestor fale, não fale comigo. Isso pode acontecer. Você vai procurar uma referência que o seu gestor te deu ou a própria área de RH, que pode te ajudar a entender melhor sobre isso, sobre os códigos, sobre a questão do uso do crachá, horário de almoço, como é que é o processo disso e daquilo. Essa parte das regras não ditas é um momento mais difícil, porque o que está
escrito você pode ler e ter conhecimento disso. Mas aquilo que não é normalmente difundido para todo mundo na organização são as coisas mais difíceis para você se apropriar. E você tem que aprender o vocabulário, você tem que aprender como se comportar numa reunião, você tem que saber se você pode dizer para você ir numa reunião, para você não ir numa reunião. Então comece devagar, vai sentindo. E muitas vezes, quando você entra numa empresa, outras pessoas entram junto com você. Essa troca de experiências, essa troca de aprendizagem sobre como é esse processo de entrada numa organização, ela é super importante. Isso pode ser uma forma de você garantir o seu sucesso e a sua permanência na organização. E aí, você gostou desse conteúdo? Você pode curtir aqui embaixo, deixar seu comentário, deixar sua dúvida, que a gente vai tentar responder a todas. E se você quiser, você pode se inscrever lá no nosso canal. Basta entrar lá, se inscrever e apertar o sininho para você ser sempre notificado quando surgirem novos vídeos. Até a próxima!